Boa noite a todos, aos amigos presentes aqui no Chico Xavier, e boa noite aos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Como nós anunciamos, a palestra de hoje tem como tema doenças espirituais. É um tema que exige um pouco de boa vontade por parte daqueles que ainda lutam e não querer aceitar a espiritualidade como realidade, e que tem conflitado alguns pensamentos, porque ela ainda trabalha muito no campo daquilo que é abstrato. Nós temos um conhecimento bastante vasto, mas as comprovações que a ciência tanto busca, porque ela trabalha com esses valores, ainda nos faltam. Mas não existe outro meio para se provar a existência de Deus, a existência do Espírito, se não for através da ciência. A ciência é que vai nos levar a todos os conhecimentos que nós buscamos, mas para tanto é preciso que ela abrace o lado espiritual. Saia um pouco do aspecto meramente científico. E nós estamos hoje tendo a ousadia de tratar desse assunto, e vamos fazer o possível para esclarecer o máximo que pudermos. Então, as leis fundamentais do universo e da criação são três, a gente sempre tem comentado. A primeira lei é a lei da evolução e a lei do progresso. Tudo na vida, toda a criação, ela tende a evoluir. Nós somos compelidos, obrigados a evoluir. A evoluir dentro do aspecto da espécie e progredir dentro do aspecto do conhecimento. Todos nós somos sedentos de conhecimento. Com certeza nós saímos de uma condição de um espírito simples e ignorante e vamos alcançar a condição de um espírito angelical, um espírito puro, perfeito, quando iremos deter todo o conhecimento de tudo que existe acerca da vida. É uma jornada muito longa, cheia de percalços, de intercursos, muitas vezes com sofrimento, com a dor, mas tudo isso faz parte do próprio contexto da vida, porque nós não podemos jamais esquecer a segunda lei, que é a lei de ação e reação. Toda ação provoca uma reação. Nós que trilhamos pelo campo do Espiritismo, consideramos muito a lei como sendo de causa e efeito. Não seria uma ação e uma reação dentro do conceito da física? Para toda ação existe uma reação de mesmo valor, porém de sentido contrário. Seria você dizer: eu fiz o mal, eu vou ter que pagar pelo mal que eu fiz, sendo vítima desse mesmo mal. Deus não trabalha assim, a obra não permite esse tipo de realidade. Se eu fiz o mal e eu tenho o bem, eu posso consertá-lo no exercício do bem, porque o próprio Jesus falava que só o amor cobre a multidão dos pecados. E ainda existem pessoas que se entregam ao projeto da condenação, do pecado mortal. Isso não existe também dentro da obra. Então, toda a lei de ação e reação, ela faz parte de todo o projeto da vida. Lógico que tudo que eu fizer, eu tenho que responder pelo que fiz. Onde ele diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai semear exatamente aquilo que você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Para que essa lei seja compreendida, tanto a lei do progresso como a lei de ação e reação, é preciso a terceira lei, que é a lei da reencarnação. Aí começam as coisas a ficarem complicadas, porque há um segmento que ainda não aceita a reencarnação, quando ela já está sendo vista até mesmo pelo aspecto científico, com o Dr. Ian Stevenson, Dr. Raimundo Amott Júnior e tantos outros trabalhadores, tantos outros cientistas que já defendem de maneira plena essa realidade. Jamais nós poderíamos conceder uma ideia de uma evolução ou de uma vida se não tivéssemos essas oportunidades que elas nos concedem através da própria lei de ação e reação.
Então, cada estágio que nós aqui passamos é uma etapa do processo evolutivo de um contínuo que a vida é. Então, não temos como almejar ou alcançar todos os conhecimentos vivendo apenas uma experiência. Seria muito imaturo da nossa parte pensar isso. Consequentemente, nós ainda vamos ter muitas idas e vindas nesta escola bendita que é o planeta Terra. Ainda temos dificuldades em algumas matérias, em algumas disciplinas que fazem parte do contexto da nossa vida. E, consequentemente, nós vamos trabalhar isso. E esse trabalho não deixa de ser um projeto que envolve as dificuldades, o sofrimento e até a própria dor. Então, enquanto corre atrás de respostas complexas, usando equipamentos sofisticados para desvendar a intimidade da biologia molecular, a medicina de hoje deixa ainda sem respostas questões básicas como a natureza e o sentido da vida. Veja que isso é de uma complexidade muito grande. Mas quando você vê a doutrina espírita na sua síntese, quando Allan Kardec nos afirma, através da inspiração dos espíritos, que o espiritismo estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos. Veja que nós estamos mergulhados num caminho onde essas três forças, esses três valores têm uma importância fundamental. A nossa natureza, né? A origem e o destino. Para onde é que nós vamos? De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Isso é uma grande incógnita. Mas só a doutrina espírita é que tem os elementos que podem abrir um longo espaço para a gente poder debater e ter pelo menos um pouco da ideia do que seja essa natureza, essa origem e esse destino do espírito. No que se refere ao homem integral, o espiritismo tem condições de revelar paradigmas fundamentais para a evolução do conhecimento. Então, nós temos que abraçar essa doutrina que tanto nos oferece para alcançarmos esses conhecimentos, principalmente no que diz respeito à nossa realidade de vida. O que nós estamos fazendo aqui, o que significa um processo reencarnatório. Porque aqui alguns vêm já trazendo consigo tantas desvantagens diante de outros, porque tantos já trazem dentro da sua própria realidade, da sua própria história, dificuldades que são enormes. Será que Deus errou? Será que a natureza não foi favorável para este ou para aquele? Então, a doutrina espírita deixa claro que a origem e a justiça do sofrimento humano só serão reconhecidos por inteiro quando aceitarmos a natureza espiritual como única forma possível de dar sentido à vida e justificar o nosso destino. Mais uma vez, ele enfatiza essa necessidade que nós temos de compreender. Não é apenas acreditar porque tenho que acreditar. Esse sistema de crença que adotaram para nós, ele tem pouca validade, porque eu só posso acreditar em algo que me convence, não aquilo que me converte. Converter é você colocar a sua ideia no pensamento do outro. Então você converte uma pessoa, mas ela não se convence daquilo que você está convertendo. O importante é o convencimento, é a capacidade de compreender. Por isso que nós temos uma resistência muito grande por parte da sociedade, porque para ser espírita tem que estudar, estudar muito. Não é decorar livros, nem textos, nem mensagem. Nós temos uma obra fantástica, porque quando nós mergulharmos nos livros básicos da doutrina espírita, vamos ter uma noção verdadeira do que seja a origem, o destino e a natureza do espírito. Então, não podemos jamais esquecer isso, porque, como ele diz, a mente é implacável,
O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita torna-se realidade. Tudo está no pensamento. Nós somos uma ideia, um pensamento, que partimos de uma natureza bem simples. Deus nos criou como sendo a sua imagem e semelhança. Nós somos a unidade do Criador. Temos todos os atributos de Deus dentro de nós. E aí você pergunta, e por que é que eu não sou Deus? O próprio Jesus disse, vós sois Deus. Eu tenho esse Deus, mas eu não tenho a menor noção do que ele seja, porque eu não procuro. Por isso que Allan Kardec, quando perguntou, aonde é que está a lei de Deus? Eles responderam de forma veemente, na consciência. Essa lei é o que determina todas as diretrizes da nossa vida. É onde está, mais uma vez, a nossa natureza, a nossa origem e o nosso destino. Então, por que é que a gente tem tanta dificuldade de encontrar esse Deus? Porque se ele está dentro de nós, é o lugar que a gente menos olha, é a nossa natureza íntima. Vivemos uma vida totalmente voltados para o que é aparente. Pouco ligamos para as nossas necessidades, principalmente de natureza espiritual. E um dos grandes pensadores da doutrina espírita, Leon Denis, ele disse: o planeta Terra está doente. Mais do que nunca nós estamos vivendo essa fase. Uma fase de transição muito difícil. Você veja que hoje as doenças de natureza psíquica, os transtornos mentais tomaram conta. A depressão é a doença que mais atinge a população do mundo inteiro. Um transtorno, uma doença que atinge qualquer um, independente de nacionalidade, de poder econômico, de raça, enfim. E por que é que o mundo está tão assim? Então, as imagens mentais produzidas pelo pensamento de toda a humanidade cria em torno do planeta uma atmosfera espiritual condizente com o teor destes pensamentos. Veja o que é que ele está querendo nos mostrar. O planeta está doente porque nós estamos doentes. Nós estamos fomentando pensamentos dessa natureza e, consequentemente, pagamos muito caro como resposta por tudo que nós estamos idealizando e praticando no nosso dia a dia. A vida é uma expressão de um fenômeno espiritual. Olha que coisa importante. Então, tudo está na natureza do espírito. E aí, Allan Kardec também foi muito feliz quando perguntou o que é o espírito. É o ser inteligente da criação. Veja que quando ele diz que Deus, como sendo o Criador, e nós como sendo criatura, Deus como uma inteligência suprema, causa primária e origem de todas as coisas, nós nos colocamos na condição também de seres inteligentes. Temos a mesma inteligência de Deus, mas, como eu disse, ainda de maneira muito, muito tímida, começamos a dar os primeiros passos de encontro a essa inteligência. Ainda falta muito para a gente alcançar, pelo menos um pouco desse entendimento. Então, enquanto a mente é o espírito que, interpretando sensações, cria as ideias e as emoções, que através do pensamento exterioriza os nossos desejos. Veja como ele aqui mostra-nos que a mente é o próprio espírito. Nós não podemos viver sem pensar. O atributo do pensamento é o que determina a origem da nossa vida, é o que vai determinar os nossos sentimentos e, através das nossas emoções, estruturamos a nossa realidade de ser. Então, ao longo de todas as experiências, o Espírito ele vai arregimentando todos esses ensinamentos e vai formando dentro do seu inconsciente o seu arquivo de memória. Essas memórias, elas vão se acendendo à medida que o processo evolutivo vai se desencadeando. Por isso que se estuda tanto o inconsciente, porque o inconsciente é algo irremovível, é algo irredutível, é absoluto. A área do consciente não,
é aquela área do momento que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos utilizando nesse exato momento. Você pode mudar o pensamento, pode mudar uma atitude, pode mudar um comportamento. Mas quando colocamos isso na área do inconsciente, então esse arquivo já está ali selado. E é por isso que grande parte dos nossos sofrimentos, das nossas dores, advém exatamente dos problemas relacionados ao nosso passado. Se você conversa um assunto, se você debate um tema, você verifica que muito do que se diz está exatamente voltado ao nosso passado. Mas eu sempre digo, o passado não é para a gente repetir, o passado é para a gente refletir. Ele serve como uma direção para que nós possamos estruturar o momento presente. Se o mundo, e se nós vivemos neste mundo, dentro daquelas leis, como nós mostramos inicialmente, a lei do progresso, exatamente é ela que dá sustentação ao nosso processo de crescimento interior. Então, somos escravos dos nossos desejos. Cultivar ódio ou amor por alguém significa também conviver psiquicamente com os personagens que construímos em nossa psicosfera para odiar ou amar. Tudo o que você vê no outro é porque existe dentro de você. Consequentemente, tudo o que nós projetamos é um espelho daquilo que nós carregamos como realidade própria. O mundo espelha tudo que é a nossa realidade. Por isso que eu sempre digo, se você quer procurar as coisas do mundo, procure no seu próprio mundo, que é a sua própria realidade. Agora, uma das coisas mais importantes para o nosso entendimento é verificarmos que nós temos hoje uma mente atormentada. E quando a gente fala de doença espiritual, uma doença que tem sua origem ou a sua etiologia no espírito, veja o que acontece. Nós temos 3 fases do pensamento. Nós temos a pós-ocupação, nós temos a ocupação e nós temos a preocupação. Essas 3 realidades, concomitantemente, elas estão coexistindo dentro de nós. Então, a pós-ocupação é quando você diz, eu não podia ter errado, eu não devia ter feito, eu devia ter agido de forma diferente. Essa é uma pergunta que está sempre na nossa mente. Por que foi que eu errei? Por que fiz isso? Por que magoei? Por que maltratei? Enfim, remoe o erro incessantemente. Isso chama-se autocobrança. E todos nós somos muito inquisidores dos nossos pensamentos. E isso faz com que a gente não gere pensamentos novos. Aí vem exatamente o sentimento de culpa. Todo processo reencarnatório é natural você trazer nele o seu processo de culpa. Culpa de quê? Pelos erros que nós praticamos no passado. Esses erros, com certeza, eles servem para estruturar um novo momento que nós estamos vivendo. Mas eles não devem ser colocados dentro de nós apenas como uma culpa, como algo que você tem a dever. Não. Eu sempre digo, quando a gente comete um erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o erro cometido, refletir sobre ele, e a partir de então não mais errar, porque uma vez feito, está feito. Não há como querer remover uma coisa irremovível, como eu disse a vocês, porque esses erros eles estão na área do inconsciente. O nosso cérebro, a nossa mente, não aceita o não. Tudo que você coloca dentro dele, ele considera como verdade, como realidade. Por mais que você queira lutar contra essa natureza própria do pensamento, você não consegue mudar. Nós temos também a preocupação, antes, a pós-ocupação é depois. Essa pós-ocupação, ela é muito vista nos processos depressivos. Geralmente uma pessoa que sofre uma depressão, ela traz culpas, como nós vimos na palestra passada, e essas culpas são nódoas, são manchas que ele traz no seu inconsciente, na sua própria alma, que não foram ainda removidas. E ele, mais uma vez, começa a incorrer nos próprios erros, nos mesmos erros, repetindo aqueles mesmos momentos. E isso gera uma insegurança muito grande. A insegurança leva a um estado de tristeza, a tristeza, quando demora, passa a ser um processo depressivo. Então, a
preocupação. Eu tenho que manter tudo sob controle. Todos nós temos essa neurose de querer manter tudo sob controle. Nós vivemos num mundo onde tudo é permitido, onde o destino, o absoluto, ele ainda está muito distante da nossa própria realidade. As coisas se modificam a cada minuto, a cada instante. E aquela pergunta, vou fazer tal coisa, e se der errado? Uma relação, muitas vezes as pessoas deixam de conviver, deixam de conhecer pessoas, deixam de abrir uma relação, uma convivência, porque elas trazem do passado esse sentimento de culpa e vem a pergunta, e se der errado? Isso já causa uma certa insegurança, porque não deixa de ser uma dúvida. E aí vem a outra pergunta, e se acontecer de novo? Isso se verifica muito nos relacionamentos. Pessoas que vêm de relacionamentos muitas vezes difíceis, decepções amorosas e frustrações em termos de relações de outra natureza, vem sempre aquela pergunta, e se acontecer de novo? A ansiedade e medo do futuro. A ânsia é um desejo. Eu digo sempre, a ansiedade não é um mal. A ansiedade é desejo. Desejo é algo que faz parte da natureza humana. Agora, quando essa ansiedade ela passa a nos prejudicar, a nos tomar, aí ela é chamada de um transtorno de ansiedade. Aí já é um processo doentio. Um transtorno é um desequilíbrio e, consequentemente, isso pode me levar a um processo de maiores complicações. Vem aí exatamente aquelas pessoas que são pessimistas por natureza. Vocês estão vendo que eu estou falando tudo isso para a gente poder entender o porquê das doenças espirituais. Isso tudo está dentro dessa realidade. Aí vem a insegurança, a angústia e também a ansiedade. Então vejam que as pessoas usam muito isso como realidade de vida, tanto a pós-ocupação como a pré-ocupação. E qual é a orientação que a gente dá com relação a uma maneira de corrigir esse pensamento? Seria a ocupação. Toda ocupação útil é favorável ao processo do crescimento espiritual. Então, o que posso fazer agora para resolver o problema? Então, se eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Um problema, ele pode ser resolvido totalmente, parcialmente, ou até mesmo não resolvido. Mas uma vez você lidando com ele, não importa o resultado que você vai obter, o problema foi sanado de alguma forma. É como uma prova que a gente precisa fazer. Não importa a nota. Se, como nós sabemos, dentro do pensamento espírita, eu não obtive boa nota, não vou ser condenado por isso, terei uma nova oportunidade. Por isso que o próprio Chico dizia, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então a vida é sempre isso. O que preciso aprender com esse erro? Isso é muito importante. O sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Todos os nossos sofrimentos, as nossas dores, os momentos difíceis sinalizam para nós um processo de despertar. É algo que precisa ser visto. E para tanto é necessário que haja equilíbrio para você saber lidar com esses momentos. Porque é muito difícil a gente passar por uma fase de sofrimento e não tirar dela o ensino que ela nos deixou, né? Qual a melhor forma de atuar nesta atividade futura? Então eu tenho um projeto futuro, mas eu tenho que trabalhar, claro, eu tenho que trabalhar, mas não me entregar a um sonho que ainda não é verdade, não é realidade. Eu tenho que trabalhar o hoje para construir o amanhã, porque são 2 dias que nunca vão existir em nossas vidas, nem o ontem e nem o amanhã. A vida é o aqui, o agora, né? Então, é preciso que você tome sempre uma atitude responsável, serena e flexível. A flexibilidade é um estado normal de convivência. Eu costumo sempre dizer, quando 2 pessoas brigam, todas 2 estão certas, só que uma não quer considerar o certo do outro.
Isso é egoísmo. Porque a coisa que nós temos mais igual entre nós é a nossa diferença. Ser flexível é ser tolerante, é ser humilde e aceitar o outro como o outro é. Não querer mudar as pessoas e fazer delas um protótipo da sua vontade, como se as pessoas fossem objetos que nós guardássemos e passássemos a tê-lo a bel prazer. Cada mente, cada consciência é uma realidade. Eu sempre digo, um homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. Então, cada consciência é um mundo à parte. Não adianta você querer mudar coisas que não mudam. Tem pessoas que querem, dentro de um relacionamento, corrigir outras, como, por exemplo, o casamento fosse um sistema correcional. Não, as pessoas são como elas são. Nunca se aproxime de uma pessoa com esperança de fazê-la mudar. Se ela mudar, que seja ela que mude. Mas tudo que mudar para você, um dia pode não mudar. É o que eu sempre digo. Tenha muito cuidado naquilo que você tira das pessoas, porque talvez um dia você tenha que devolver a um preço muito alto. Por isso que eu digo, o alto amor é a proposta mais verdadeira que nós temos. Toda a pessoa que precisa ser amada é porque não se ama. Porque o amor de nós, a cada um de nós, de cada um de nós, nos basta. Deus nos deu amor suficiente para sermos quem somos e quem somos. Consequentemente, isso tem muito a ver. Utilização da energia para a superação. Essa energia é justamente a força do pensamento. Ainda na palestra passada, eu falava para vocês, o nosso córtex cerebral, ele possui uma massa muito pequena com relação ao nosso corpo, talvez menos de 10%. Mas 1/4 de toda a energia que o nosso corpo concentra é para ele trabalhar. Veja como o pensamento consome energia. Essa energia, se não for bem utilizada, leva as pessoas às descargas mentais, aos estresses e, consequentemente, às doenças tão oportunistas como nós conhecemos. Aprende com o passado e planeja com o futuro. Isso é fantástico. Aprender com o passado e planejar para o futuro, mas eu estou vivendo o momento presente. O cérebro ele é mantido por informações objetivas captadas pelos sentidos, que processam todas as nossas ideias através de impulsos elétricos. Então, toda a parte perceptiva, tudo que nós percebemos através dos sentidos, isso está dentro das sinapses, que são as reações, são as descargas elétricas que ocorrem no nosso cérebro. Já as emoções e os sentimentos são de natureza química. Isso nós vamos ver exatamente dentro do que vamos apresentar acerca dessas doenças espirituais. Com uma visão espiritualista, a mente deixa de ser uma expressão sintetizada pela atividade cerebral para se apresentar como uma entidade que organiza a vida, que sobrevive à morte e que acumula conhecimento à medida que repete as experiências de novas vidas. Veja o que ele diz aqui acerca do que seja a nossa realidade mental. Nós somos seres, eu não diria imortais, porque imortal é Deus. Nós somos seres infinitos. Imortal é aquilo que a gente não conhece a sua criação, nem seu fim. Aquilo que não nasce, que não morre. Nós sabemos a nossa origem, não sabemos ainda o nosso destino. Imaginamos que, como eu sempre digo, nós saímos do útero de Deus ou do útero divino e vamos voltar aos seus braços, já trazendo cada um de nós o conhecimento que vamos adquirir ao longo das nossas experiências. E para que nós possamos verdadeiramente adentrar nessa parte das doenças espirituais, não podemos esquecer que nós somos constituídos por 4 corpos, que são distintos, mas estão sempre correlacionados. O primeiro corpo é o corpo mental. É nele que está toda a nossa realidade. Tudo que você imaginar está dentro desse corpo que se individualiza. É como se a mente de Deus fosse o oceano e essa nossa mente fosse a gota desse oceano. Ou seja, a gota está contida no oceano, o oceano está contido na gota. Ou seja, nós estamos contidos em Deus e Deus está contido em nós. E, consequentemente, você entendendo essa realidade, você passa a entender melhor as coisas da vida. Então, o pensamento
é a força dinâmica que gera toda a realidade da nossa vida. Nós somos o que pensamos, isso é verdade. Se você pensar que está bem, você se sente bem. Se você pensar que é feliz, você se sente feliz, independente do que esteja no entorno de você, porque o pensamento é de natureza íntima de cada um de nós. Então, o primeiro corpo é o corpo mental. Esse corpo mental, ele tira do fluido cósmico universal, que é conhecido por nós, né, como o plasma divino. Esse fluido cósmico, ele tira uma energia e forma seu primeiro corpo, que é o corpo espiritual, chamado de perispírito, como um neologismo criado por Allan Kardec. Então, é o primeiro corpo, porque para que essa mente ela possa desenvolver os seus potenciais de crescimento, ela precisa ter um corpo. E esse corpo passa a ser esse corpo, esse perispírito, que é o nosso primeiro corpo. E o perispírito é que vai ser o modelo organizador do corpo físico, que é esse corpo que nós estamos utilizando provisoriamente para a experiência transitória que nós estamos vivendo. Por isso que eu sempre digo, nós temos o corpo que podia ser o melhor. Ninguém tem o direito de reclamar do seu corpo, porque foi você mesmo que criou, direto ou indiretamente. Por quê? Porque essa mente, ela vai elaborar o corpo que é necessário para ela continuar o seu processo de crescimento, de conhecimento que ela vai adquirindo. Então, por quê? Porque na experiência terrena nós temos que ter o limite necessário. A mente, ela passa a ficar enclausurada no cérebro, o cérebro passa a ser o gabinete da mente. Então, tudo que nós pensamos só podemos expressar através do cérebro enquanto aqui estivermos. E esse perispírito, que é o corpo espiritual, ele é responsável por todas as nossas emoções. Veja que as coisas começam a ter um pouco de sentido. Tudo que você imaginar, tudo que você pensar, vai ficar guardado nesse corpo espiritual. E é ele que desloca tudo para o inconsciente. E aí você começa a acumular todas as suas experiências. Mas ele não só traz as experiências do mundo presente, ele guarda também as experiências de existências passadas. E o corpo físico, que é a expressão da vontade. Então, é através do corpo físico que nós expressamos toda a nossa vontade. É nele que está a nossa razão de viver a experiência que nós estamos vivendo aqui. Então, o espírito ordena, o perispírito transmite e o corpo físico responde. Veja que coisa interessante. A mente comanda, o perispírito transmite, mas o corpo responde. O que é que a gente pode entender com isso? A partir de agora vamos verificar que todas as doenças, elas têm sua etiologia, ou seja, o seu nascedouro na mente. Então, nós é que pensamos, e pensando nós adoecemos, e consequentemente tudo vai ficar dentro dessa realidade. Então, antes de nós falarmos das doenças espirituais, vamos falar aqui do controle internacional de doença, do CID, no quesito F44.3. Veja o que é que a medicina diz. Estados de transe e possessão são transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência, de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita do ambiente. Então veja que ele agora já começa a verificar que tanto o transe como a possessão já não é mais uma coisa da doutrina espírita, não é uma coisa tão abstrata como se imaginava. Então a medicina, ou uma área da medicina, já considera, dentro da própria psiquiatria, que uma pessoa ela pode estar em transe, ela pode estar em processo de possessão, que nada mais é do que um processo obsessivo. Agora, só é considerado os casos de transe involuntário. O que é o transe? O transe é um estado alterado de consciência, é um estado de baixa frequência mental. É muito comum na mediunidade, no animismo, esses momentos de transe. É aquele momento em que a gente perde toda a capacidade do mundo que a gente está vivendo. Por exemplo, se você passar
meia hora dormindo, quando você acorda, a primeira coisa que você vai é olhar para um relógio. Se você olha para o relógio é porque você saiu do tempo. Se você saiu do tempo, o seu espírito, de alguma maneira, ele se deslocou do corpo físico. Houve um afastamento. Por quê? Porque você começa a sentir isso como uma realidade. Agora vamos falar propriamente das doenças espirituais. Veja o que é que ele diz aqui. A medicina compreende como doença as perturbações no bem-estar físico, psíquico e social do ser humano. Então, saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar. Agora, ele considera como um bem-estar físico, você tem que estar com o corpo fisicamente saudável, você tem que estar com a mente equilibrada psiquicamente e vocês têm que estar vivendo socialmente bem. Então, isso eles consideram como saúde. Já alguns já acrescentam como, além de bem-estar físico, psíquico, social, uns colocam espiritual e até ecológico. Mas isso é coisa nova e, consequentemente, ainda não está inserido dentro dos contextos da medicina, principalmente na área da psiquiatria. A tendência natural é de se aceitar uma interação constante entre esses três aspectos. Então, a saúde seria a comunhão dessas três realidades, bem-estar físico, psíquico e social. É verdade, é sim. Realmente tem um sentido muito amplo essa afirmativa, mas ela não deixa de ser uma verdade. Então, você está saudável no momento em que você se encontra em total equilíbrio. Quando eu estive em Florianópolis, eu conheci o trabalho, que inclusive hoje nós temos um pequeno braço desse trabalho aqui no Chico Xavier com o magnetismo. Lá eles têm 2 hospitais. Tem o nosso lar, que é um hospital espiritual, espírita, que trabalha com os transtornos mentais. E ele tem o CAPC, Centro de Apoio aos Portadores de Câncer. E lá eu passei 2 dias convivendo com todos os trabalhadores e também conversando com as pessoas que ali se tratavam. Naquela época, aquele ator Reinaldo Giannichini tinha sido tratado lá. E num dos momentos que eu estava conversando com a diretora Odaléia, ela me mostrou uma experiência interessante. Um rapaz de pouca idade, eu acho que 30 e poucos anos, chegou lá no CAPC como portador de um câncer muito agressivo, um câncer de pâncreas. E ele já estava com um diagnóstico muito definido, de poucos meses de vida. E aí ele utilizou o tratamento lá, não como um complemento, mas como alternativa mesmo. Ele deixou de tomar a químio, porque não estava suportando, e foi fazer o tratamento lá. E ela me mostrou esse rapaz. Disse, olha, ele está há 3 anos aqui. Os últimos exames mostraram que ele continua com câncer, mas ele não evoluiu. Ele permanece estável. Agora, existe um fator interessante. Ele é quem traz os peixes, que ele é um pescador, para servir nas refeições aqui no CAPC, ou seja, ele é um trabalhador. Talvez, se tirar ele dessa função, se deixar ele voltar aos mesmos processos que ele tinha anterior, ele volte a adoecer. Então vejam que a doença, ela não regrediu, mas estacionou. Então dá a entender o quê? Que a mente, ela tem o poder até mesmo de estabilizar um processo tão difícil como é um processo canceroso, um processo de um câncer, e vocês sabem que o câncer muitas vezes é uma doença que não dá trégua. Mas isso é uma experiência que a gente teve lá, eu tive a oportunidade de ver. Então, qualquer doença de expressão física desencadeia repercussões psicológicas ou psicossomáticas. Foi exatamente isso que nós vimos. Então, desencadeia repercussões psicológicas. Toda doença leva a gente a uma queda no emocional. Segundo um amigo que é médico, ele disse que quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer, a primeira reação é de negação. Ele não aceita. É muito comum procurar outra opinião médica. Depois da negação, vem a revolta. Quando ele realmente chega à conclusão de que ele está com a doença, ele é portador, ele se revolta. Por que comigo? Por que aconteceu isso? O que foi que eu fiz para merecer isso?
Aí depois vem a terceira fase, que é a fase da reflexão. Ele vai refletir sobre aquilo. Ele começa a se convencer que realmente ele não pode mudar. Eu não posso mudar uma coisa que existe. E aí vem a quarta fase, que é a mais interessante, que é a da aceitação. Ele aceita e vai trabalhar. Nós vimos, através do tratamento que é feito com o doutor Alírio Cerqueira, que é exatamente aquele tratamento Parda. O último estágio é a ação, tem que agir. E, consequentemente, ele foi buscar, através do trabalho, do convencimento, não deixa de ter havido também uma ajuda muito grande por parte do CAPC e dos seus trabalhadores, mas, acima de tudo, a vontade dele querer ficar bom, e ele assim consegue. Segundo dizem, Chico Xavier era um homem que tinha muitas doenças, mas poucas vezes ele se sentiu doente, até por conta da missão que ele tinha. Então veja que estar doente e ser doente são condições bem diferentes. Então, quais são os tipos de doenças espirituais? Então eu enumerei 4 aqui, para que a gente possa ter uma ideia do que nós vamos concluir dentro desse nosso pensamento. São os desequilíbrios vibratórios. Veja o que é que ele diz. Consiste numa perturbação na dinâmica da interação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Olha que coisa interessante. Ou seja, o corpo espiritual, ele está ligado ao corpo físico. O que um sente, o outro assimila como repercussão. Dr. Hernando Guimarães, ele fez um estudo fantástico e escreveu seu livro Psiquântico, quando ele idealizou o psiátomo. Ele criou um campo chamado biomagnético e ele disse, da mesma maneira que a matéria ela é estruturada por átomos, segundo o próprio modelo de Rutherford e Bohr, no início do século passado, então a estrutura do átomo é formada no núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e no entorno da sua eletrosfera ficam os elétrons girando. Então, ele fez uma associação desse átomo e ele deu uma ideia de um átomo inteligente, psíquico, fazendo uma associação dentro da física quântica entre onda e partícula, que são tudo uma mesma realidade. Aquela experiência de Heisenberg, quando ele verificou, através da dupla fenda, que matéria e energia eram a mesma coisa, eram uma mesma realidade. Então, o que acontece? A matéria, quando ela baixa a sua frequência vibracional, ela se materializa, se torna de uma estrutura sólida. Quando há uma expansão dessa vibração, ela começa a se transformar em onda e, consequentemente, sendo a mesma realidade. E aí ele deu uma inteligência a esse átomo, chamando de átomo psíquico, o psiátomo. Então, no lugar onde ele teria o próton, ele colocou o intelecto, onde teria o nêutron percepto e onde é o elétron bion. Então, seria uma estrutura criando a outra, ou seja, o átomo inteligente, o átomo psíquico comandando o átomo da própria matéria, como nós conhecemos. Mas veja bem, a molécula é formada por átomo. A molécula forma o átomo, forma a molécula que forma as células. Células são entidades vivas, consequentemente, tudo está sendo movido por uma única realidade, a força do pensamento. Então, quem comanda o nosso corpo é o nosso pensamento. Então, quando se veio aquela ideia de que a biogenética, nos afirmando que tudo estava no código genético, que isso já vinha pré-determinado, Chico Xavier psicografou o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, dizendo exatamente que as células são animáculos infinitesimais domesticados. Então, as células são seres que recebem um comando. Onde é que está o comando da célula? No núcleo? Não, caiu por terra essa ideia. A epigenética diz que o comando da célula está no citoplasma, ou seja, na área em que ela recebe todas as informações. Então, se você está emitindo para o seu corpo pensamentos positivos, suas células agradecem, porque elas estão sendo mantidas por uma energia positiva. Consequentemente, seu processo reprodutivo vai ser saudável. Se você está com ódio, com raiva,
com qualquer sentimento de baixo poder vibratório, o seu corpo vai sofrer essa consequência. A célula recebe essa energia negativa e, consequentemente, ela começa a se reproduzir dentro desse mesmo padrão. Ou seja, ela recebe uma orientação truncada e ela vai também trabalhar de forma truncada. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, o perispírito interage com o corpo físico por ligação eletromagnética, promovendo uma transição sutil entre o corpo e o outro. Então, alma e corpo, espírito, perispírito e corpo físico são uma única realidade. Por isso que o tratamento com o magnetismo tem uma eficácia muito grande quando a pessoa realmente abraça ele como verdade. Então, tudo o que você fizer ao seu corpo espiritual, você com certeza está favorecendo o seu corpo físico. O processo da doença espiritual, que classificamos como desequilíbrio vibratório. Veja que ele fala exatamente desse desequilíbrio. Aí vocês viram a mensagem lá no início, dizendo que as mentalizações que toda a humanidade vem assimilando dentro de um contexto geral, está fazendo com que o planeta adoeça. Então, as doenças estão aí tomando um espaço enorme, principalmente as doenças de natureza psíquica. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que esse desequilíbrio mental provoca outros desequilíbrios. Se você está dentro de um sistema e que você leva uma natureza, um pensamento negativo, é bem provável que isso passe a contaminar o meio. Quantas vezes nós nos encontramos em determinados lugares e sentimos a baixa vibração daquele lugar, que chega em alguns momentos a nos incomodar. Isso tudo é vibração mental, gente, são ondas. Essas ondas, elas se interrelacionam. As ondas mentais são muito parecidas com as ondas físicas. Nós temos dois tipos de ondas, nós temos as ondas construtivas e as ondas destrutivas. O que é uma onda construtiva? É uma onda quando ela se intercruza e se interrelaciona com a outra, formando uma única realidade. E as ondas destrutivas são aquelas cuja vibração são tão divergentes que elas se chocam e se anulam. Então é muito importante você saber lidar com os seus pensamentos e também ter cuidado com os ambientes ou os meios em que você vive. Isso é muito, muito, muito frequente, principalmente nos locais de trabalho. No lugar onde há um estresse, há uma dinâmica muito grande com esse tipo de pensamento, com certeza isso leva as pessoas ao desequilíbrio. Então, é muito importante essa ligação. É mais frouxa na criança, nos idosos ou na maioria dos médios. Por quê? Porque quando no processo reencarnatório o espírito ou o perispírito ele forma o corpo físico, até os 8 anos de idade, essa estrutura não está plenamente formada, ou seja, o espírito não encarnou totalmente no corpo físico. Por isso que as crianças elas têm uma facilidade muito grande de ter visões, de ter processos muitas vezes anímicos ou mediúnicos. Isso é muito comum. Agora, o problema é exatamente esse. Como a criança ainda nessa idade ainda é muito nova, elas não carregam ainda sentimentos, os processos obsessivos praticamente não existem, são raríssimos os casos. Porque o que faz um processo obsessivo acontecer é a forma como você carrega, ou da forma como você carrega os seus sentimentos. Pessoas que carregam sentimentos negativos, como eu falei, pessoas que são egoístas, egocêntricas, individualistas aos extremos, elas são pessoas que atraem entidades, espíritos que também vibram nessa mesma frequência. São coisas que atraem coisas de mesma natureza. Então, outro tipo de doença espiritual são as lesões kármicas do corpo espiritual. É muito importante a gente verificar essa palavra karma. Todo mundo pensa, segundo o pensamento, a ideia indiana, é que o karma é um destino ou algo que não possa ser mudado. Não, o karma é uma ação. Então, eu posso mudar o meu karma? Claro que eu posso. Então, se eu tenho uma predisposição para um determinado fator, por que eu não posso mudar? Porque o livre-arbítrio me permite. Então, essas lesões kármicas, elas são quadros extremamente frequentes de cardiopatias, atrofias cerebrais, deformações uterinas. Pessoas já nascem com tudo isso predisposto. E por quê? Porque são possíveis exemplos de doenças que arrastamos por longos anos
penosamente resgatando e reformando essas lesões. Aí o que é que você pergunta? Mas uma pessoa que nasce, uma criança que nasce já com uma deficiência tão grave, né? como essas hidrocefalia, né? O caso mesmo das crianças que têm doenças já pré-existentes, muitas vezes são totalmente limitadas na sua forma de ser, de pensar, né? O mal, tantos males. E por que essas crianças já nascem assim? Então ele diz aqui, antigos desvios como o aborto ou suicídio provocado por nós mesmos em vidas anteriores deixam marcas permanentes em nosso perispírito. Ou seja, numa experiência anterior, isso não é regra geral, é bom que se diga, gente. Eu cometi determinados abusos, alguns erros e mutilei meu corpo físico, podemos assim dizer. Então, numa próxima reencarnação, se durante o período da erraticidade eu não conseguir corrigir esse erro, é bem natural que ele venha não como um castigo, mas como uma necessidade para um processo evolutivo. Imagine uma mulher que provocou vários abortos na experiência passada. Com certeza ela talvez tenha danificado o seu corpo, né? O seu aparelho reprodutor, e essa lesão pode vir num processo reencarnatório. E ela vai precisar saber lidar com isso, entendeu? E assim são muitas as doenças. As cardiopatias, muitas vezes a pessoa que num ato translocado de um suicídio atira contra o coração, e no processo da erraticidade, como eu disse, ele não conseguiu porque tudo que você fizer ao corpo físico, como eu disse, você está fazendo ao corpo espiritual, aquilo ali permanece. Existem espíritos que cometem o suicídio, dando um tiro no ouvido, que permanecem no mundo espiritual, ainda vendo tudo aquilo acontecer, sentindo a mesma dor, o ouvido sangrando, tudo isso, porque está no psiquismo dele, porque tudo está, como a gente comentou, na mente, né? Estes sinais nos acompanham no mundo espiritual, e cada um de nós, com os compromissos agravados, busca uma nova encarnação, que é o caso em que, num corpo lesado, conseguimos o resgate kármico de nossas culpas. Então, é muito importante a gente entender e jamais se condenar ou se maldizer diante de um momento em que você traz uma doença pré-existente. Agora, existe um fator. Nem toda doença pré-existente ela é desencadeada. Vai depender de como você lida com ela. Isso é muito, muito importante. Algumas doenças são realmente incuráveis. São aquelas lesões que com certeza a gente não pode, de nenhuma maneira, não há meios pela própria medicina de você curar, né? Uma doença que com certeza ela já está ali fixada no seu corpo espiritual e consequentemente no seu corpo físico. Existe outra doença que é o vampirismo. E como é que ela ocorre? Por desvio de conduta do comportamento humano, quando nos permitimos enveredar pelo vício das drogas, dos tóxicos, do álcool, dos desvios sexuais e das extravagâncias alimentares. Então veja, por criação da própria mente, que persistentemente convive com o vício, criam-se às custas da matéria mental os micro-organismos mentais ou micróbios psíquicos que passam a corroer e infestar o corpo físico, sugando suas energias a partir dos centros de força. É muito comum as pessoas que abusam da droga ter esses processos. E há sempre essa condição de que em todos os momentos que você está no exercício ou no uso da droga, sempre os processos obsessivos acontecem. Você nunca está só. Aliás, os espíritos influenciam a nossa vida mais do que nós podemos pensar. Isso eles mesmos disseram a Allan Kardec. Então, as pessoas que usam drogas, dependendo da droga, elas passam por esse processo do vampirismo. O que é vampirismo? O vampirismo é sugar, no caso aqui, sugar as energias. E, consequentemente, cai muito a frequência, aí começam a surgir os transtornos, as distonias mentais. Eu recebi certa vez um garoto aqui, e ele tinha uns pesadelos, e eram coisas assustadoras, e ele me contou
E eu pedi a ele, quando você, antes de dormir, que você ainda tem 11 anos de idade, você peça à sua mãe para fazer uma preparatória, reze, faça uma oração. Ele disse, mas eu não tenho mãe nem pai, eu durmo numa construção. E para dormir eu tenho que cheirar cola. E aí eu começo a ter os meus pesadelos. É aí o que a gente chama de vampirismo. É decorrente de um processo de uma alteração através do uso de droga. Os processos também da obsessão. Nós sabemos que cada ser humano, por discórdias promovidas em vidas anteriores, então todos nós temos um passado pouco recomendável com relação ao presente, porque se a vida é um processo de evolução, de crescimento, ontem a gente tinha menos do que tem hoje, isso é muito comum. Consequentemente, nós temos as nossas pendências para conosco e também para com aqueles com quem convivemos. Por isso que eu sempre digo, a família é um laboratório fantástico para o reencontro desses grandes inimigos do passado, que no grau de convivência eles passam a ter a oportunidade de se refazerem daquilo que ficou pendente como uma animosidade, como um conflito, como uma desdita. Então, por isso que eu digo, nasceste na família, o próprio Chico dizia, nasceste na família que escolheste, né? Então, essa família que você tem é difícil, é complicada, mas talvez seja nela que você tenha a oportunidade de resgatar inimizades e conflitos de vida passada. Estas entidades passam a exercer uma perturbação obsessiva, impondo sofrimento, principalmente através de doenças mentais ou somatizações das mais complexas possíveis. Então, o obsessor, vocês sabem que existem os processos obsessivos, simples obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é a interferência de um espírito mau na vida de qualquer um de nós. Isso se dá de perispírito a perispírito, de mente a mente. Então, todas as vezes que você cai na sua frequência, na sua vibração mental, você pode estar atraindo uma entidade espiritual que esteja nessa mesma vibração. E muitas vezes, por uma desforra, por uma desdita, ele vem exatamente buscar, naquele momento, algo que ele acha que você lhe tomou. Porque todo processo obsessivo é um processo de culpa, é um processo de resgate. E ele vem na certeza de que tem o direito de vir. Mas ele não percebe que, para que aquele fato aconteça, outros fatos anteriores aconteceram. Mas para ele o que interessa é aquele instante. E esses processos que começam, pode ser numa simples obsessão, que é essa que a gente tem no dia a dia, são essas interferências espirituais, como eles mesmos disseram, os espíritos interferem em nossas vidas mais do que nós possamos imaginar, porque tudo é mente com mente. Existe a obsessão, a fascinação, é quando todo mundo diz a ele ou a ela que aquilo não vai dar certo, que aquela relação não é boa, tudinho, mas ela se deixa fascinar, muitas vezes movida pelo impulso de um espírito que está ali intercedendo de maneira obsessiva no pensamento dele. E existem os casos mais graves, que é a própria possessão, como nós vimos no Código Internacional, no Controle Internacional de Doenças, o F44.3, que são os casos em que a obsessão era tão grave que praticamente o espírito toma o corpo do outro, apesar de que ele não pode, porque duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas ele exerce uma influência tão grande que passa a ser uma coisa totalmente possessiva. Modifica até o comportamento, modifica tudo no contexto da vida dele. Eu certa vez estive numa clínica aqui psiquiátrica e eu conversando com o enfermeiro, ele disse, olha, tem doentes mentais aqui que nós aplicamos injeções que um animal não suportaria, ficar em pé, e a gente permanece. Com certeza ali pode estar acontecendo um fator de uma obsessão com possessão. Ou seja, a influência do espírito é tão grande que toma totalmente o desejo, a vontade e assume toda a sua natureza perispiritual. Isso é muito, 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 muito importante. Então, para terminar, as conclusões são: os paradigmas espíritas esclarecem de forma racional a natureza espiritual do ser humano. Então, vocês viram que tudo o que nós vimos tem racionalidade, tem uma certa dificuldade, porque alguns ainda conflitam. Mas a doutrina espírita, como uma doutrina aberta, ela aceita qualquer refutação.
Não significa que o que eu disse aqui seja a verdade geral. É a minha verdade, é a verdade daquilo que eu vejo na literatura espírita. Nas propriedades do perispírito encontram-se os mecanismos de interação entre o cérebro e a mente. Nós vimos isso. Um grande número de doenças, se não todas, têm seus transtornos previamente programados no perispírito. Então, gente, todas as nossas doenças têm a sua etiologia, a sua gênese no perispírito. Eu conversava com um amigo que é oncologista. Eu dizia: você não sabe o diagnóstico de um câncer. Nós temos mais de 100 oncogêneses. E por que é que aquele se manifestou nesse e não naquele? Porque eu digo sempre, o nosso corpo, o núcleo da célula, da nossa célula, ela tem os genes. Os genes são como se fossem fechaduras. Então, você é que tem que criar a chave para abrir essa fechadura. Então, todas as vezes que você tiver um desequilíbrio, um comportamento de ódio, de raiva, talvez você esteja abrindo um desses genes e faça com que ele se desenvolva. Então, é onde exatamente a gente pode entender. Por quê? Porque cada câncer ele tem um histórico, cada tratamento depende de cada pessoa. Não há uma generalidade como doença, né? Os paradigmas espíritas sugere a mudança de conduta. Olha o que ele diz aqui. Muda o pensamento, muda a sua forma de ser, e você será uma pessoa sempre saudável. Se eu fizesse uma pergunta aqui, alguém tem doença? Talvez muitos dissessem que tem. Mas eu perguntaria em seguida, quem se sente doente? Praticamente ninguém. Então, ou seja, ter doença e sentir doente são duas coisas bem diferentes dentro do comportamento humano, né? Então, os paradigmas espíritas sugerem a mudança de conduta, a reforma íntima, mudar. Então, mudar o pensamento, ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais voltada para os processos da própria vida, não se revoltar, ser paciente e tolerante, ter bons hábitos, principalmente no que diz respeito ao corpo, no quesito da alimentação, da atividade física, ocupar a mente sempre com coisas importantes. Então, as pessoas muitas vezes assistem estão almoçando, assistindo um repórter falando de coisas que realmente não são tão agradáveis. Ou seja, ele está comendo e ao mesmo tempo se envenenando, comendo fisiologicamente e se envenenando mentalmente. Eu quero saber como é que ele vai encontrar equilíbrio para isso, né? Então, fazendo duas coisas completamente opostas, né? Então, a espiritualização do homem como forma para resolver o problema do sofrimento humano. Então, o sofrimento existe, está lá escrito. Entre as grandes verdades do budismo, a primeira ele dizia: o sofrimento existe. Qual é a causa do sofrimento? A ignorância. Não é essa ignorância que a gente imagina, mas a ignorância que é a falta de autoconhecimento, a reforma íntima. E aí ele diz: o sofrimento só acaba no dia que acabar a ignorância. E para que essa ignorância um dia acabe, aí eles chamam de nirvana, ou seja, a meditação. Por isso que eu digo sempre, o tratamento com o magnetismo e a meditação, associado ao tratamento médico, porque nós não temos um tratamento alternativo, nós temos um tratamento complementar, com certeza você tem uma grande chance de ser uma pessoa, mesmo que tenha uma doença, seja ela qual for, não se sentir doente. Esse é que é importante, não me sentir doente. Então, termino aqui e deixo um abraço para todos.